A ideia que foi proposta aqui para esse momento é a gente fazer um sobrevoo de direitos fundamentais. Eu queria poder, no primeiro momento, resgatar aqui alguns elementos que eu acho que vão ser importantes para o longo da apresentação, tanto do Samuel quanto da Isabela, e também colocar em contexto alguns dos temas que já foram, inclusive, já mencionados na mesa de abertura. Na riqueza uma mesa de abertura desse nível de pessoas envolvidas, a gente já teria um leque de temas a serem desmembrados e a serem aprofundados, que merecem foco, mas o objetivo de hoje não é tanto aprofundar cada um dos desdobramentos jurídicos que vão ser apresentados, mas sim dar a conhecer. É um dia de conscientização, mais do que aprofundar tecnicamente, do ponto de vista jurídico, cada um dos temas. A ideia, começando por um primeiro conceito, e eu tentei montar em forma de uma apresentação que pudesse ser visual também, para facilitar para não advogados, também para leigos, para a gente também, no primeiro momento, conhecer o processo de construção, digamos, desse dia internacional da Síndrome de Down. Isso vem de longa data, isso começa com a Convenção, com a Declaração de Direitos Humanos. A gente tem, lá em 48, um primeiro processo de reafirmação aqui do movimento de direitos humanos. A gente vai ter contato com direitos humanos, direitos fundamentais básicos. Esse rol de direitos fundamentais começa a ir para o papel pela primeira vez, e a gente começa a trabalhar isso de várias vertentes. Dentro da Assembleia Geral da ONU, isso começa nos anos 70, a ser discutido desde a perspectiva dos direitos das pessoas com deficiência. Então a gente vai levar um processo de quase 20 anos de amadurecimento dentro de debates dentro da Assembleia Geral da ONU, para chegar dos anos 70 até 1992, onde vai se afirmar pela primeira vez o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que a gente celebra em setembro, né? Quando a gente chega a 2007, se constrói finalmente um consenso no âmbito da ONU de uma convenção que vai listar os direitos fundamentais mínimos elencados no âmbito da ONU, para transformar, para construir um rol de direitos fundamentais básicos para todos os Estados membros da ONU. Isso vai repercutir novamente depois em 2011, quando vai se propor o Dia Internacional da Síndrome de Down. Que um destaque importante que a gente faz também, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, existe ao longo de todas essas etapas um protagonismo muito importante do Brasil, seja enquanto diplomacia, seja enquanto atividade de sociedade civil, propondo muitos desses momentos. Desde a época da declaração, né, quando o Brasil teve um protagonismo na formulação da Declaração de Direitos Humanos, na proposição da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência e na proposição do Dia Internacional da Síndrome de Down, que teve também uma dianteira importante também da Federação Brasileira das Associações de Mental do Brasil. Então isso é importante a gente destacar também o papel que o Brasil desempenhou na construção dessa afirmação histórica, digamos, dos direitos da pessoa com deficiência. Isso repercutiu, obviamente, na legislação brasileira já logo de imediato, tendo uma Constituição desde 88 conformada nos seus termos, foi passar por de 2007 a 2009, o processo de internalização da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, levou a ela foi feita dentro de um status de emenda constitucional, não de status constitucional, e permitiu a essa convenção entrar no mesmo nível da Constituição. E isso proporcionou uma série de modificações legislativas que a gente vai pincelar ao longo dessa primeira parte da fala, para a gente entender como essa modificação atingiu direitos das mais diversos segmentos que não são especificamente do núcleo duro de direitos humanos e que foram aos poucos sendo percebidos como necessárias as modificações legislativas para atender às necessidades das pessoas com deficiência intelectual. A gente tem em 2015, sim, aí um marco divisor do processo legislativo brasileiro, que é a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa
com deficiência, que vai ser apresentada de forma, grosso modo, agora, para a gente poder também colocar em contexto alguns dos elementos que foram modificados e que fizeram que surgisse tanto os mecanismos de autodefensoria quanto os mecanismos que foram afirmando a capacidade jurídica plena, que vão ser os temas centrais do Samuel e da Isabel. Mais recentemente, em 2019, por proposição do Senado brasileiro, foi também aprovado o Dia Nacional da Síndrome de Down. Então, isso também repercute em escala nacional também a ideia de ter um Dia Nacional da Síndrome de Down no Brasil. Isso vai fazer com que emerja uma nova referência, não só do ponto de vista constitucional e legislativo, mas, como bem mencionou a vice-prefeita, uma nova referência de ponto de vista social e cultural. E se é verdade que a gente tem datas, marcos que modificam a legislação, a modificação social, cultural, educacional não acontece também da noite para o dia com os dias. E é isso que a gente vai perceber ao longo dos anos, desde 2015, um esforço de transformação social que essas legislações novas, especialmente a partir da Lei Brasileira de Inclusão, vão forçar a sociedade civil, executivo, legislativo, judiciário, entidades de classe, a começar a atuar de forma diferente em temas que já estavam arraigados na cultura popular, na forma de lidar com pessoas com deficiência e na forma de cercear direitos a partir do momento que a gente começa a perceber a partir da lupa da Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem... vou passar adiante para encurtar. Uma primeira modificação muito importante que vai ser a mudança de modelo. E isso também, em cada uma desses slides, obviamente a gente poderia se desdobrar muito, mas aqui é só para tentar passar alguns conceitos mais amplos. Quando a gente tem uma mudança importante de modelo médico para o modelo social, isso vai fazer com que a gente mude de foco. Quando a gente vivia, em alguns casos, em algumas situações ainda vive, né? E esse é o esforço cotidiano de fazer a migração e a mudança de cultura para entender a partir do modelo social e não mais do modelo médico, a gente fez a modificação de sair do olhar do indivíduo e passa a enxergar sociedade. O indivíduo enquanto, na época, considerado portador de deficiência, né? Um olhar de que qual o diagnóstico médico, diagnóstico clínico daquela pessoa, para poder categorizar dentro de uma classificação internacional de doenças, dentro de uma CID, para ficar confortável, dentro de aspas, no formato de classificar, categorizar aquela pessoa e ato contínuo ou colocar em uma condição de sujeito de direitos de segunda categoria ou nenhuma categoria, a depender da condição dentro do Código Civil que ele era atribuído naquele momento. Tá? A partir de agora, desde a perspectiva da Lei Brasileira de Inclusão, acessível por meio de um desenho universal. Que é desenho universal? Um desenho que permite com que uma edificação seja acessível a todos, que uma apresentação seja acessível a todos, que uma sentença judicial seja compreendida por todos. Tá? A gente tem casos já de decisões, sentenças sendo reformadas para poder serem compreendidas por pessoas com deficiência intelectual, e a gente que vive nesse mundo do direito entende quanto isso é tabu para o mundo do direito, né? Essa escrita eloquente que acaba tornando o texto incompreensível e, portanto, nulo, e, portanto, não é um desenho universal. Então, são pequenos ajustes que vão construindo a lógica de um desenho universal em todos os segmentos, e aí a criatividade é o limite, a partir do momento onde a gente tem os desafios e as barreiras sendo diagnosticadas e identificadas por quem é a pessoa que vai fazer a sua autodefensoria. Quem vai dizer o limite das barreiras são as pessoas com deficiência. Não somos nós. É conosco, não por nós. Tá? Isso é importante. Os princípios gerais que já foram mencionados aqui, que sempre precisam ser destacados, a ideia de igualdade, de não discriminação, de autonomia, um elemento fundamental que está sempre sendo proposto,
a dignidade da pessoa humana, a gente vai mencionar isso rapidamente, a acessibilidade e o desenho universal. Essa imagem que está projetada é uma imagem que contém 6 especificações de deficiências, 6 caracterizações de deficiências específicas, aleatórias. Conseguir uma imagem dessas, obviamente poderia ter um gráfico com maior representação aqui de deficiências específicas, mas a ideia é mostrar que a partir, e a gente está acho que em reta final de tramitação disso no Congresso, né, para aprovação desse símbolo que está bem no meio, que vai eliminar todos os símbolos específicos, e a gente vai criar agora um selo de acessibilidade único. Isso é um movimento internacional, o Brasil está entrando nisso agora, para a gente conseguir dar o selo de se aquela política, se aquele instrumento é acessível e se é concebido como desenho universal. Se ele for, ele vai receber esse selo único que contemple todas as deficiências e as não deficiências também. Quero comentar um elemento aqui que a gente já falou rapidamente no momento da fala da vereadora Alda Grace, quando ela falou dos laudos. O slide fica pequeno, mas era só para não perder de vista. Uma mudança muito importante que surgiu da mudança do modelo médico para o modelo social, que a partir de agora, por lei, pessoas com deficiência não passam mais a ser avaliadas por perícia médica, passam a ser avaliadas por avaliação biopsicossocial. Não é uma CID que caracteriza a deficiência, é um olhar multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar que vai por várias lentes, várias lupas, e aqui depois a gente vai falar isso, conectando já com a fala final da Carol, com a turma do Longin, vai falar da lupa, da lente com a qual a gente enxerga a pessoa com deficiência. Não mais com a lupa médica, não mais com a lupa clínica e a lupa biopsicossocial. É um projeto que, para conseguir construir uma avaliação biopsicossocial única no Brasil, é um projeto de lei que ainda está passando por muitas dificuldades para a sua conclusão no Congresso Nacional, mas a gente já tem projetos de aplicação de avaliação biopsicossocial acontecendo, como experimentos, em algumas áreas, digamos, da nossa vida pública. A gente vê isso já sendo aplicado em previdenciário, na área assistencial, na área tributária, em matéria de políticas afirmativas, para regulamentar a vida do servidor público que tem filho ou parente com deficiência, já passa a ser avaliado desde uma outra perspectiva. Cada um tem o seu modelo, cada um está fazendo a sua experimentação, e isso cai no mesmo problema que já foi identificado aqui pela vereadora, que é esse excesso de exposição de uma pessoa com deficiência para estar constantemente, ano após ano, sendo testado, sendo avaliado o quão deficiente é para poder ter direito àquela certificação. Isso, por lei, já foi extinto, e agora é criar mecanismos e ferramentas de administração pública para que isso passe a ser finalmente superado. Aqui, fica muito pequeno para a legislação, mas eu quero comentar de forma muito rápida um elemento muito importante da mudança a partir da Lei Brasileira de Inclusão. Aqui o Dr. Cauê depois se estende no tema quando a gente tratar da mesa sobre capacidade jurídica, mas tem uma mudança muito importante aqui a partir de 2015. O Código Civil finalmente revoga artigos abjetos da legislação brasileira que tratavam e que enquadravam pessoas com deficiência intelectual como absolutamente incapaz ou como relativamente incapaz a partir de uma mensuração que era feita por outro da condição da pessoa com deficiência intelectual. Vocês podem, a gente tinha dispositivos dentro do absolutamente incapaz que falavam se aqueles com deficiência intelectual que não tiverem necessário discernimento para a prática dos atos. Ou no relativamente incapaz que dizia que tem um discernimento reduzido, ou excepcionais que têm desenvolvimento mental incompleto, que não tem um desenvolvimento completo. Ou seja, tem adjetivos aqui de completo, reduzido e necessário que precisam do olhar de um outro.
para diagnosticar e definir quem é e o quanto é. Isso finalmente está revogado, isso não se aplica mais. Todas as pessoas com deficiência intelectual têm capacidade civil plena, com a única condição de que, em casos que se aplica à pessoa com deficiência intelectual e a pessoas sem deficiência, que é o inciso 3º do artigo 4º, que é quando a pessoa não consegue manifestar sua vontade. É o único caso onde a gente ainda pode recorrer à interdição, a mecanismos de interdição para apoiar no alcance e na busca de direitos fundamentais daquela pessoa que não expressa sua vontade. A gente surge também no Código Civil a tomada de decisão apoiada, e é a tomada de decisão apoiada que vai substituir culturalmente e legislativamente o instrumento da curatela, que vários conhecem, o processo, que é um processo de interdição definitiva daquela pessoa com deficiência intelectual, que não mais tem direito de manifestação e direito de tomada de decisão sobre qualquer um dos seus elementos da vida normativa, jurídica, e passa a partir daí a ser dependente do curador ou da curadora, e isso passa a partir de agora a ser também movido a um cenário de casos extremos, digamos. É um caso limítrofe, onde a gente passa a ser utilizado apenas quando não existe capacidade de manifestação de vontade. A partir de agora, a tomada de decisão apoiada é um mecanismo que está à disposição da pessoa com deficiência intelectual, é ela que escolhe recorrer à tomada de decisão apoiada, apresenta 2 pessoas de confiança, assina um termo perante o juiz e delimita a temática, delimita o tempo, e aquilo é submetido à vara da família, é ouvido no Ministério Público, é ouvido na Defensoria, e se conclui o processo de um termo de decisão apoiada por iniciativa da pessoa com deficiência intelectual. É uma mudança de paradigma, uma mudança de lógica completamente diferente ao que a gente vinha sendo regido, e que ainda continua em todas as varas de família Brasil afora, tendo o desafio de modificar essa mentalidade, essa visão e essa prática judicial da curatela quase como um instrumento compulsório. Aqui, rapidamente, para exemplificar uma série de áreas que a Lei Brasileira de Inclusão tocou, né? Então, e a mudança do Código Civil também modifica e habilita uma série de pessoas, uma série de áreas do direito que passam a ser tocadas por essa legislação. Passar rapidamente alguns, aqui por modo explicativo, em matéria de direitos políticos, para não fugir do óbvio: o direito de votar, o direito de ser eleito, né? E o direito de ocupar espaços de autodefensoria junto a órgãos públicos, aonde existam os espaços de participação social vinculados às pessoas com deficiência. Em matéria de família, o direito de casar, tá? Isso a gente vai ter uma apresentação específica da Isabela, que vai nos mostrar o uso, o exercício de um direito fundamental do casamento, tá? O direito de ter filhos, e na Lei Brasileira de Inclusão a menção expressa a proibição de programas de esterilização compulsória, que para o Brasil parece ainda parece longe da nossa realidade, mas acontece, né? E acontece como política pública deflagrada em uma quantidade de países signatários da Convenção, e é um dos grandes temas hoje em discussão na ONU: como erradicar de vez por todas a esterilização compulsória de pessoas com deficiência intelectual. Então, são temas duros que a gente não quer tratar, mas entram e aparecem quando a gente está lidando com um rol até parece simples falar de filhos, mas enfrenta esse tipo de dogmas e de desafios a serem tratados. O direito à adoção, né? Já como qualquer pessoa, se habilitar dentro do processo de adoção. Saúde, acesso a serviços públicos, atendimento prioritário. A gente viu em termos de atendimento prioritário a grande luta que a Federação
então, fez durante a pandemia para conseguir colocar a população com Down dentre os prioritários para a política de vacinação. Então, isso também é um processo de afirmação desse espaço prioritário. E também o processo de direito à habilitação e reabilitação. Habilitação em casos de deficiência originária, congênita, ou a reabilitação em casos de deficiência adquirida, de tentar construir e se reconstruir para poder lidar melhor com as barreiras impostas pela sociedade. Em educação, o grande tema das escolas inclusivas, como direito de proibição de que escolas públicas e privadas neguem matrícula a pessoas com deficiência e, ao estar dentro das escolas, o direito a um atendimento educacional especializado. Todo um projeto pedagógico desenhado, todo um processo de adaptação curricular, tudo previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Em matéria de trabalho, igualdade salarial, não a impossibilidade de discriminação salarial entre pessoas com e sem deficiência, alguma legislação básica sobre reserva de vagas, termos de serviço público, em termos de concursos, até 20%, no mínimo 20% de vagas de um determinado autarquia, de uma determinada unidade da administração que seja uma cota para pessoas com deficiência, e na iniciativa privada, a partir de 100 funcionários, a obrigação de ter pelo menos 2% com deficiência. Tentando passar o mais rápido, mas ainda já me prolongando demais, alguns temas ainda em matéria que são importantes para a gente entender o universo, né, de direitos atingidos e que, na verdade, são aqueles em torno dos quais a gente orbita no dia a dia da vida, quando a gente tem a deficiência entre nós, como familiar, ou sendo nós mesmos pessoas com deficiência. Em termos de previdência e assistência, aposentadorias específicas para pessoas com deficiência, o direito à pensão por morte para além dos 18 anos, a ideia de um benefício de prestação continuada que se mantém ainda num nível ínfimo, que só tem direito aquelas famílias que têm 1/4 de salário mínimo para poder acessar o benefício de prestação continuada. Há uma luta importante no Congresso Nacional para tentar aumentar, ou inclusive um projeto de paralelo que é para eliminar restrição familiar. A gente teve o nosso filho, Marcelo e Marcela, a gente teve nosso filho no Uruguai, o Henrique Uruguai, não está aqui conosco hoje. Ele, quando nasceu, no dia seguinte, teve direito ao BPC uruguaio, porque a legislação de lá estava conformada de um formato no qual não havia restrição financeira. É um benefício que vai para a criança, desde o seu nascimento, e ele vai receber aquele depósito em calção até completar 18 anos, e aí ele passa a ser habilitado. Então, são modelos de legislação diferentes, que é para os quais a gente quer construir e quer avançar aqui em matéria do Brasil. Tem tributação, em matéria de tributação, em termos de transporte, em matéria de cultura, isso pode fazer, não quero mais me estender. Quero só finalizar aqui com dois últimos slides. Aqui a gente tem um processo importante, que eu acho que aqui é o que a gente estava falando em matéria de direitos e de políticas públicas. É muito bonito ver esse rol de direitos no papel e a luta que é necessário fazer para que ele se implemente e seja cumprido. E aqui é um universo de órgãos e de aparelhos públicos em torno dos quais existe espaço para fazer constante monitoramento de direitos e de violações, e espaços para fazer autodefensoria enquanto pessoa com deficiência, seja em executivo, legislativo, judiciário e no Ministério Público, junto à defensoria, junto aos conselhos, e aqui municipal, estadual e federal, né? A gente tem e nacional. Então são espaços em torno dos quais a gente tem espaço, e a gente viu aqui o representante legislativo, do executivo, espaços para poder atuar e monitorar, denunciar e participar do processo de reforma legislativa e de cumprir com a implementação das normas. E, por fim, aqui quero trazer só os últimos 2 exemplos para finalizar. Em matéria de, e aqui um gancho de quem tem o capoeira na área internacional,
que é mencionar dois exemplos que são muito presentes e muito próximos. Hoje, nesse exato momento, a gente tem dentro do Comitê de Direitos da Pessoa com Deficiência, hoje às 14h, estava falando em nome das pessoas com síndrome de Down no Brasil, a Liane Colares, uma pessoa com síndrome de Down com 59 anos, diretora de Relações Institucionais da Federação Brasileira de Instituições de Síndrome de Down, amiga querida de Samuel e Isabela, que hoje está falando na ONU em nome de todos. Isso é autodefensoria na sua essência. Isso é um espaço onde acho que cristaliza e consolida muito do que a gente está falando aqui: oportunidade, inclusão, educação, capacidade, autoestima, estudo de idiomas, tudo isso torna e constrói pessoas com esse tipo de empoderamento, de autonomia, para poder estar lá e falar em nome, e lutar em nome, e denunciar violações de direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Então é um caso emblemático que acontece todos os anos, mas eu queria só referir a ela por ser exatamente nesse momento em que a gente está reunido. E por fim, falar de sistema OER, só rapidamente para a gente mostrar que quando muitas das vias internas do direito não se cumprem, a gente acaba de ter um caso emblemático que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, agora em junho do ano passado, com a pessoa com deficiência intelectual, Luiz Fernando Guevara Dias, costarriquenho, com seus 50 anos, fazia 3 anos que trabalhava como serviços gerais do Ministério da Fazenda na Costa Rica, fez um concurso público, passou em primeiro lugar na prova escrita, foi para a entrevista, com a entrevista e psicotécnica, foi reprovado. 3 dias depois foi demitido do seu contrato temporário. Ele entrou com ações em todas as vias possíveis dentro do estado da Costa Rica, não teve seu desejo, não teve seu pleito atendido, denunciou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que mandou esse caso para a Corte. Depois de quase 6 anos de tramitação, ele conseguiu ganhar o caso, foi incorporado à carreira do de serviço público. Agora, em setembro, saiu um ofício de cumprimento de decisão judicial internacional no plano nacional, do estado da Costa Rica, indenização pelos 10 anos de cargo não cumprido e obrigação do estado da Costa Rica de modificar toda a sua legislação de concursos públicos para não permitir tratamento discriminatório no momento da avaliação escrita e do psicotécnico. Então, exemplos onde a gente tem caso a caso, que a gente vê na realidade de cada um de nós, todo santo dia, em todas as famílias de vizinhos que passam por esse cerceamento, e que a gente tem em plano, desde a cidade onde a gente vive, do bairro onde a gente vive, até os aparelhos internacionais, os espaços internacionais, para a gente estar monitorando, a gente está fazendo advocacy, está fazendo autodefensoria e está trabalhando juntos, enquanto comunidade que está vinculada à síndrome de Down, para trabalhar e efetivar os direitos dessa caminhada. A ideia era fazer uma apresentação muito rápida, para poder passar logo para a próxima palestra. Então, é isso. E a gente vai para a próxima mesa com Samuel Sestado e com Cristiane Zamar. São as pessoas. Muito obrigado, gente.